Olá, olá, galerinha do bem! Professora Tagiane passando aqui para mais uma aula de geografia. Meu avatar chegando para cumprimentar vocês nessa tarde linda de 22 de abril de 2021. Eu sou a professora Tagiane Fortaleza. Essa é uma aula para os alunos do sétimo ano da ETI Eurides Ferreira de Mello. Hoje nós iremos trabalhar os conteúdos referente ao bloco de atividade de vocês, de 9 a 15. Vem comigo! Bem, meninos, na aula de hoje, nas aulas de 9 a 12, nós iremos estudar a população urbana e rural do Brasil e do Tocantins. Também iremos ver a distribuição da população brasileira, considerando os diferentes grupos étnicos que constituem o país. Já nas aulas de 13 a 15, nós vamos estudar a distribuição da população, segundo a situação de classe socioeconômica, de gênero e de idade, por todo o território brasileiro e também no Tocantins. Vamos lá. Bom, como o foco da nossa aula, o foco principal hoje é população urbana e população rural, né? Vamos quantificar essa população, vamos estudar a forma como elas se comportam nesses dois campos, nesses dois âmbitos, né, urbano e rural dentro do nosso país. Primeiro vamos entender qual o critério que é utilizado aqui no Brasil para me diferenciar a população urbana de população rural. Bom, os países, no geral, eles adotam critérios diferentes para classificar essa população. Eu vou falar um pouquinho sobre os critérios de classificação e depois eu vou falar para vocês qual é o critério que o Brasil adota, certo? Então, existem 3 critérios para diferenciar a população urbana e população rural, isso no mundo, tá? Os países adotam alguns o critério administrativo, outros adotam o critério estatístico e outros adotam o critério científico. Então, meninos, vamos analisar esses critérios aqui. O critério administrativo, de acordo com esse critério, toda sede do município é uma cidade e toda sede de distrito é uma vila. Sendo assim, é considerada urbana toda a população que habita a sede de um município ou sede de um distrito. Ou seja, todo mundo que mora nas cidades é considerado população urbana, todo mundo que mora fora dessas cidades é considerado população rural. Já no critério estatístico, né, é um critério utilizado por alguns países que diz que todo local em que as pessoas vivem juntas e que tem acima de 2.000 habitantes é considerado população urbana. Abaixo de 2.000 habitantes, população rural. Esse é o caso da França, por exemplo. Em outros países que também adotam esse critério estatístico, já consideram esse número aqui de 5.000 habitantes. Todos os aglomerados, ou seja, todos os locais, pode ser uma cidadezinha, sede de uma cidade, pode ser um distrito que tem acima de 5.000 habitantes, é considerado população urbana. Abaixo de 5.000 habitantes, população rural. É o caso do México, né, que são países que adotam esse critério de número de pessoas. Já o critério científico, pessoal, para a geografia, ele é o mais correto para classificar a população urbana e população rural. Esse critério científico aqui, ele adota que a maioria da população que vive numa determinada cidade, população ativa, que trabalha, radicada nela, né, que vive lá, que trabalha, que exerce todos os seus direitos e deveres, eles possuem atividades econômicas secundárias e terciárias, né? Ou seja, no critério administrativo aqui, só pelo fato de ser uma cidade, as pessoas viverem numa cidade é população urbana, mas e se essa cidade for pequenininha? Tem cidades aqui no Brasil com 20.000 habitantes, né? Então, a sede da cidade vai ter o quê? 3, 4.000 habitantes. As pessoas vão viver do quê, pessoal? Praticamente da agricultura, né, que vive ali próximo, e de salários da prefeitura, de aposentos de alguns parentes, etc. Então, esse critério científico aqui, ele diz para a gente que a maioria das pessoas que vivem nessa cidade, elas devem trabalhar ou na indústria ou nas atividades terciárias, como escolas, comércios, bancos, etc.
Então, aqui no Brasil, professora, qual é o critério utilizado? É o administrativo, é o estatístico ou o científico? Meninos, aqui no Brasil nós utilizamos o critério administrativo, tá? O governo brasileiro adota que população urbana é toda a população que vive na sede das cidades, e população rural é toda a população que vive fora dessa sede das cidades. Então, vamos adiante. Vamos analisar o movimento do povo brasileiro, dessa população, a partir dos anos de 1940, que foi quando o Brasil deu um salto, né, na reorganização populacional. Então, meninos, é aqui que começa o nosso estudo de hoje, basicamente. A mobilidade dessa população, como que essa população se comportou a partir desses anos aqui, né, desse ano de 1940. Meninos, a partir de 1940, as cidades começam o seu processo de industrialização, né? Existe a concentração fundiária de maneira mais acirrada, ou seja, quando a maioria das terras brasileiras passou para a mão de poucos latifundiários e a maioria desses trabalhadores acabam que sendo reféns desses latifundiários, tendo que arrendar essas terras para viver, porque eles não têm terra própria para plantar e se fixar no campo. Um outro fator também foi a modernização do campo, que foi a chegada das máquinas, né? As estradas para o escoamento dos produtos, as máquinas que realizam o trabalho de vários homens trabalhando. Um outro fator também são as péssimas condições de vida no campo. E essas famílias começam então a sair do campo e migrar para as cidades. Esse movimento aqui nós já estudamos em aulas anteriores, nós chamamos isso de êxodo rural, êxodo, saída. Então o homem sai do campo e vai para as grandes cidades em busca de uma vida melhor. Tá? Como ele encontra péssimas condições de vida aqui no campo, ele não consegue, às vezes, colher para o próprio sustento e não ver perspectivas de futuro para os seus filhos, eles vão em busca de outros lugares melhores. Então, esses 4 fatores aqui que eu citei para vocês são importantes fatores que determinam forte urbanização no país. Então, urbanização é quando vai chegando um grande número de pessoas num determinado local, né, numa grande cidade, e vai realizando um processo de inchamento desses lugares. Meninos, o processo de urbanização no Brasil. Professora, como nós já vimos no slide anterior, a senhora mostrou para a gente que esse processo começou em 1940. Exatamente, meninos. Até 1940, 1950 por aí, mais de 70% das pessoas viviam no campo. Elas moravam aqui na zona rural, né? Elas plantavam, elas colhiam, elas tinham uma vida mais tranquila. A partir desses fatores que eu citei no slide anterior para vocês, as pessoas começaram essa saída do campo e começaram a migrar para as cidades. Então, de 1940 para cá não é um tempo tão distante assim, né, gente? Então, esse processo de urbanização aqui no Brasil, ele é recente, sim, ele é recente, ele tem o quê? Menos de um século. Ele foi acelerado, ele foi forte, essa concentração espacial aqui, né? As pessoas escolheram algumas cidades e se concentraram nessas cidades. Com esse processo de êxodo rural, ocorreu a formação de grandes complexos urbanos, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte. E dentro desse processo de urbanização aqui no Brasil, ocorreu pequena aplicação de planejamento, ou seja, essas pessoas foram chegando e foram se fixando nesses lugares, os lugares foram inchando, foram aumentando a quantidade de pessoas, de veículos, o espaço já era pequeno para tanta gente e não havia planejamento para que essas pessoas pudessem viver dignamente, com qualidade de vida. Então, vamos analisar aqui, nesse próximo slide, no gráfico que eu mostro aqui para vocês, de 1940 a 2000, como que ocorreu esse processo? Observem que toda essa partezinha azul aqui, meninos, é a população rural. Essa parte rosa aqui é a população urbana.
Então, aqui, ó, 1940, a gente tinha mais pessoas morando aqui no campo do que nas cidades. Olha só, a linha das cidades é a linha rosa, é a linha lilás, e a linha do campo é a linha azul. À medida que os anos foram passando, olha o que aconteceu, ó, 1960, esse processo começa a subir, aí em forma ascendente, a crescer muito. Então, aqui, quando eu chego aqui no ano de 2000, olha só, a minha linha do campo, do povo que vive no campo, ele se manteve mais ou menos estável, ele foi até enxugado um pouquinho, né? Ele baixou aqui a minha linha. Eu tenho menos pessoas morando no campo do que eu tinha em 1940, sendo que pessoas nascem, né? As qualidades sanitárias aumentaram, menos pessoas morrem, a população brasileira cresceu muito, o número de pessoas vivendo no campo se manteve, porém, olha aqui o que aconteceu com o número de pessoas que vivem nas cidades. Ela explodiu, né, gente? Foi lá para o teto, olha só. Então, hoje, eu tenho mais de 60%, 70%, quase 80% da população brasileira vive nas cidades. E praticamente 20 e poucos por cento da população brasileira vive aqui ainda na zona rural. Preocupante isso, né? Mas vamos analisar os fatos. Eu trouxe esse outro gráfico aqui para eu mostrar para vocês a população brasileira de 1940 a 2010. 2010, meninos, foi o ano que teve o último censo, né? Eu também já comentei isso aqui com vocês. O próximo censo seria agora em 2020, mas por conta da pandemia acabou não ocorrendo. Olha só, essa linha azul aqui, agora vamos ver em quantidade, né? O percentual da população urbana e rural. Essa linha azul aqui é a população rural e essa linha vermelha é a população urbana. Olha o que eu acabei de falar para vocês aqui atrás, ó. Em 1940 eu tinha menos de 30%, 20 e poucos por cento da população brasileira vivia nas cidades e entre 70% e 80% da população brasileira vivia no campo, na zona rural. E olha o que aconteceu, a população da zona rural despencou, né, em 2010, ó, processo inverso aqui, ó. Praticamente 20% da população brasileira hoje vive na zona rural. E olha aqui, gente, 80% da população brasileira, um pouco mais disso, oscila, né? Também vai de região para região, vive nas cidades. Então, houve o processo inverso. Agora vamos analisar aqui, meninos, o mapa do Brasil e a quantidade de pessoas que vivem nesses lugares. Aqui, olha só, menos de 1% da população vive nesses lugares aqui, ó, mais clarinho, tá? Nossa, ficou muito pequeno para mim, meninos. De 1 a 10% da população vive nesses outros lugares aqui, um pouquinho mais escuro. Né? De 10 a 25% da população brasileira vive nas cidades onde tem esse amarelinho aqui. De 25 a 100 pessoas, né? Isso aqui eu estou falando de densidade. De 25 a 100 pessoas vivem nesses lugares onde é esse laranja já aqui quase vermelho. E mais de 100 pessoas vivem por metro quadrado nesses locais mais escuros aqui do mapa. Então, que lição, né? Que entendimento nós tiramos desse mapa aqui? Que a maioria das pessoas, as pessoas têm uma quantidade maior vivendo por metro quadrado nas cidades litorâneas brasileiras. Então, em todos os lugares aqui, ó, região sul, região sudeste, em todas as cidades litorâneas aqui do Nordeste brasileiro e até aqui do Norte, ó, se eu pego aqui a Roraima, por exemplo, o local onde eu tenho mais escuro é a capital, que é Boa Vista, ó. Lá eu tenho mais de 100 pessoas vivendo por metro quadrado dentro dessa cidade de Boa Vista, que é a capital. Então, no Amapá do mesmo jeito. Então, olha só, isso diz para mim que as grandes cidades
que, como o processo de colonização do Brasil também se deu aqui pelo litoral, e que à medida desse processo de colonização as pessoas foram vindo aqui mais para o norte do Brasil, né, para o centro do Brasil, mas que ainda existe um grande vazio, uma grande densidade, um vazio populacional aqui no interior do nosso país. E que a grande maioria das pessoas se concentram sul, sudeste e litoral do nosso país. É esse o entendimento. A população brasileira encontra-se mal distribuída pelo território, isso nós podemos observar aqui nesse mapa, concentrando-se por motivos históricos e econômicos em áreas próximas ao litoral. Percebemos isso. Avançando para o interior do país, encontramos uma densidades cada vez menores, né? E até vazios demográficos, como nós encontramos aqui na região da Amazônia. Vazios demográficos por quê, professora? Porque nessa região da Amazônica aqui, a cor está me dizendo que existe menos de uma pessoa por metro quadrado vivendo na grande maioria desses lugares, ó, onde essas cores aqui estão mais clarinhas, tá? Então, vamos analisar aqui agora a quantidade de pessoas que vivem por região, tá? Então, a região que tem o maior número de pessoas habitando é a região sudeste do meu país, olha só, representado aqui por essa cor amarela, região sudeste, concentra 42% da população brasileira. Seguida da população nordeste, como eu falei para vocês, fica no litoral, né? Quase todas as capitais do nordeste ficam no litoral. Então, o litoral nordestino, ou seja, a região nordeste, concentra 27% da população brasileira, seguido da região sul, que é a menor região do país, mas é a terceira em população. Olha só que curioso. Região sul concentra 14% de todas as pessoas que vivem aqui no Brasil. Seguido pela região norte, né, com 9% da população, e o último e menos populoso é a região centro-oeste, que representa 8% da população brasileira. Então, meninos, e o Tocantins? Como que o Tocantins se comporta nesse cenário? A população urbana e a população rural do Tocantins. O Tocantins não foge à regra brasileira, tá? O Tocantins é um estado localizado na região norte do nosso país. Nós vimos que a região norte do Brasil ela é pouco povoada, né? Tem uma densidade pequena. Então, a população do estado do Tocantins vive em sua maioria dentro da área urbana, sim, vive no centro das cidades. De acordo com os dados, a população considerada urbana é cerca de 1.090.106 habitantes. Isso aqui, meninos, são dados de 2010, tá? Pela estimativa, esse número já aumentou. Aproximadamente 78% da população do estado do Tocantins vive nas cidades, ok? E a população considerada rural é de apenas 293.333 habitantes. Também, como eu disse, são dados de 2010. Então, olha aqui a regra nacional sendo aplicada para o estado do Tocantins, ó, 78,8% da população vivendo nas cidades e apenas 21% vivendo na zona rural. Então, é um dado geral mesmo, tá, meninos? Agora, de toda essa população que a gente já viu, que a grande maioria vive nas grandes cidades e que existem regiões, verdadeiras manchas populacionais em que essa população ela se aglomera numa maior quantidade. E como que são essas pessoas? Qual é a cara do povo brasileiro? Bom, meninos, aqui eu trouxe uma foto para mostrar para vocês qual é a cara do povo brasileiro. Nós não temos uma cara definida. De toda essa grande população, quinto maior país, né, em população do mundo, ele não tem uma cor, uma raça, como nós vimos na aula passada. Nós não temos essas características biológicas aqui, que a raça traz para a gente, definida. Nós somos um país miscigenado, um país misturado. Então, a nossa composição étnica, ela é miscigenada. Por que, professora, que nós somos tão miscigenados? Só reforçando o que nós já estudamos na aula passada,
né? Nós já vimos que nós temos 3 matrizes populacionais aqui no nosso país, né? Que os primeiros, os nativos, os indígenas, depois chegaram os portugueses, na sua grande maioria, os europeus, né, chegaram aqui, na sua grande maioria, no nosso território, foram os portugueses a princípio, e depois vieram os negros, os escravos. Então, essas 3 matrizes originaram a cara do nosso povo, que é muito diferente uns dos outros, né? Então, aqui, quando eu misturei o branco com o indígena, eu tive o caboclo ou o mameluco. Então, essa mais ou menos é a aparência dessa mistura do caboclo. Quando misturou-se o branco com o negro, com o preto, eu tive o mulato, mais ou menos a aparência, né? Uma pessoa de pele morena com cabelo mais grisalho. Quando misturou o preto com o indígena, nós temos o cafuso, que tem a cor escura, porém tem um cabelo bem liso, muito puxado para a característica biológica indígena. Então, dessa mistura toda aqui, e se misturando cada vez mais, nós temos esse país lindo, maravilhoso. Professora, vamos analisar então toda essa população de acordo com regiões. Vamos, meninos. Isso aqui é uma coleta de dados para a gente analisar a cor, né, a etnia de cada região do nosso país. Aqui na região norte, por exemplo, nós temos aproximadamente, isso aqui de acordo com o IBGE, tá, gente? Quando o IBGE chega na casa das pessoas, ele pergunta: você se considera branco, preto, pardo ou indígena ou outra etnia? E daí a pessoa fala o que ele é, como ele se considera. Então, isso aqui é só uma tabela para vocês analisarem, né, que a região sul do país é a região que se concentra a maior população dita branca. Por quê? Porque lá tem muitos remanescentes de pessoas que vieram de outros países da Europa, como italianos, como alemães. Então lá tem muita gente ainda que conserva a característica da raça, tá? Da raça original. E aí a gente tem todos esses dados aqui, que eu não vou analisar de um por um para vocês, porque a nossa aula vai ficar muito extensa. E a gente ainda tem muito conteúdo pela frente. Então, de todas essas pessoas que vivem aqui no nosso país, agora vamos entender um pouco, vamos passar agora para a aula 14, se não me engano, e vamos entender um pouquinho sobre as pirâmides etárias. Como que toda essa população que nós já vimos aqui atrás, que não tem uma cor definida, que não tem um estereótipo definido, né, mas que é uma mistura de raças, como que ela se comporta em homens, mulheres, idade, né, e como que isso eu trago para uma pirâmide que nada mais é uma pirâmide etária, nada mais é do que uma radiografia de um povo, né? Como que essa pirâmide brasileira se comporta. Meninos, primeiro eu quero mostrar para vocês como é que a gente avalia uma pirâmide etária. As pirâmides etárias, elas sempre vêm do lado esquerdo, representado pelos homens, e do lado direito, representado pelas mulheres. E essa pirâmide, ela vem em faixas, na horizontal, e essas faixas vêm representando idades diferentes dessas pessoas, tá? Nos países desenvolvidos, que são os países ricos, principalmente os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, essa pirâmide é diferente dos países pobres, que são os países subdesenvolvidos. Lá nos países ricos, olha, isso aqui eu chamo de base e aqui em cima eu chamo de ápice. Tá? Então, nos países ricos, essa base aqui, ela é quase que reta, ela varia muito pouco, tá? A base é estreita. Quando você vê uma pirâmide etária em que a base é estreita, já saiba que se refere a um país desenvolvido. Quando você pega uma pirâmide que tem a base larga, saiba que você tem uma grande população jovem e você está fazendo a leitura de uma pirâmide de um país subdesenvolvido. Então, aqui as características, ó, base estreita, ápice largo, predomínio de adultos. Você tem uma pirâmide de países desenvolvidos. Quando você pega uma pirâmide de base larga, de ápice estreito, você tem uma pirâmide de predomínio de população jovem. É uma
pirâmide de país subdesenvolvido. Aqui na cor cinza representando homens e na cor lilás representando mulheres. Isso aqui é só uma representação. Vamos analisar agora a pirâmide brasileira. Meninos, olha só. Quando eu tenho o estreitamento da base dessa pirâmide, significa que diminuiu a porcentagem de jovens para mim, que o número de nascimentos e de jovens está diminuindo. Quando eu tenho o alargamento desse ápice aqui, significa que o número de idosos está aumentando. Quando eu tenho aqui um alargamento intermediário, que no meio da minha pirâmide, significa que eu tenho expressivo número na porcentagem de adultos, né, na população de 20 a 59 anos. Uma coisa que é interessante eu falar para vocês. A população jovem é considerada dentro de uma pirâmide a população de até 19 anos de idade. A população adulta é considerada dentro de uma pirâmide as pessoas que têm entre 20 e 59 anos de idade. E a população de idosos dentro de uma pirâmide é considerado pessoas que têm uma idade acima a partir dos 60 anos de idade, certo? Essa é a estrutura etária de uma pirâmide. Agora, meninos, de acordo com essa pirâmide aqui, vocês diriam para mim que nós temos uma população jovem, adulta ou idosos. Onde é que está mais largo aqui? É na base, é na faixa intermediária ou é aqui no ápice? Vamos ver. Olha só, eu trouxe aqui agora a distribuição da população, como eu falei para vocês, desse lado aqui são os homens e do outro lado as mulheres. Eu trouxe aqui uma pirâmide que está demonstrando isso para a gente, porque essa pirâmide ela é a radiografia do povo de acordo com o censo de 2010. Então, ela é a mais recente que nós temos. Olha só, meninos, a gente aqui está tendo um estreitamento, né, da base e ainda tem um estreitamento aqui no ápice. Porém, aqui eu tenho uma faixa intermediária enorme. Então, eu posso dizer que o Brasil possui uma população de adultos, né, que a parte de jovens e a parte de idosos ainda é pequena, considerando a grande população que tem entre 20 e 59 anos de idade. Essa população hoje predomina no nosso território brasileiro. Então, algumas coisas para a gente entender aqui, tá? Alguns conceitos populacionais que a gente vai precisar para a próxima aula. Vamos entender o que seja taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade e expectativa de vida. Isso aqui a gente vai usar praticamente durante todo o ano, enquanto nós estivermos estudando conceitos populacionais. Então, taxa de natalidade representa o número de crianças nascidas vivas no período de um ano. Esse cálculo é feito a cada 1.000 habitantes. Como assim, professora? Por exemplo, numa cidade que tem 50 mil habitantes, nasceram 3 mil crianças durante um ano. Então, eu vou pegar 3 mil crianças que nasceram, vezes 1.000, e vou dividir pelas 50 mil pessoas daquela cidade. E aí eu vou ter a taxa de natalidade. Taxa de mortalidade representa o número de óbitos, né, o número de mortes ocorridas ao longo de um ano. Esse indicador é calculado também, meninos, a cada 1.000 habitantes. Então, vamos imaginar que nessa mesma cidade de 50 mil habitantes morreram 200 pessoas. Então, eu vou pegar 200, vou multiplicar por 1.000 e vou dividir por 50 mil. E aí eu vou ter a taxa de mortalidade. A taxa de fecundidade, professor, o que seria isso? É um número, é estimativa, o que se espera que uma mulher em idade fértil e em idade reprodutiva tenha de filhos naquele período. Então, essa taxa reprodutiva nós consideramos entre 15 e 49 anos. Então, é a quantidade de filhos que se espera que uma mulher tenha entre 15 e 49 anos de idade. Então, essa é a taxa de fecundidade de uma população. Lembrando que a taxa de fecundidade no Brasil caiu muito por conta dos métodos contraceptivos, né, dos medicamentos, das cirurgias de ligadura. Então, a nossa taxa de natalidade caiu muito, porque a nossa taxa de fecundidade também caiu.
Expectativa de vida, professora, é uma palavrinha que a gente sempre escuta também. Meninas, expectativa de vida é também chamada de esperança de vida. É o número de anos que uma população pode, de um país, se espera que ela viva, caso sejam mantidas as condições de vida vivenciadas no momento do nascimento. Como assim? Hoje a nossa expectativa de vida, se não me engano, é de 73 anos e 6 meses. Vou conferir esse dado, mas se não me engano é isso. Na próxima aula nós veremos com exatidão esse dado, tá? Mas é de 73 anos de vida. Isso hoje, com as condições sanitárias que nós possuímos, de vacinas, de remédio, de saneamento básico, de tratamento. Então, essa é a quantidade de anos que se espera que um brasileiro viva, tá certo? Agora, vamos lá, é com vocês. Vamos pegar o bloco de atividades, fazer a leitura do bloco e responder as questões de 13 a 22. Boa atividade, até a próxima semana.